Fala, galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Pô, dá uma moral aí, se inscreve, compartilha, dá seu like. Conto com a força de vocês, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Hobby Mala Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueiro. Então ligue 3017 9797, fala com o Beto, com o Marcelo. Vamos separar aquele carro especial para vocês, beleza? Galera, que jogão de bola, hein? Flamengo e Vasco, emoção até o final. Cara, jogão de arrepiar, principalmente nos minutos finais, em que o jogo se transformou uma troca de porradaria para tudo que é lado. Os dois times buscando a vitória. O jogo acabou empatado em 1-1 e o Vasco conseguiu segurar, né? Mais uma vez o Flamengo. O Flamengo, que é o líder do Brasileirão, 51 pontos. 3 pontos aí do Palmeiras, que acabaram encostando. Palmeiras e Cruzeiro joga ainda hoje. Mas o Flamengo, que é o bicho-papão, né, do Brasileirão, esbarrou no Vasco de novo. Foi 0-0 no primeiro turno e 1-1 agora no segundo. O Flamengo saiu na frente, o Vasco acabou empatando o jogo. E foi um segundo tempo assim muito. O Flamengo ficou muito mais tempo com a bola, né? Até que o Diniz fez as substituições, tirou o Ferretti e tirou o Coutinho, botou o Davi e botou o Matheus França, e aí o Vasco ganhou novo ânimo, foi para cima, mas foi um jogão, gostei muito. O Vasco, cara, não ganha do Flamengo há 10 anos no Campeonato Brasileiro. E com esse jogo de hoje são 12 jogos também sem vitórias do Vasco, né, em todas as competições. Carrascal fez 1-0, o Cebolinha acertou o travessão, o Bruno Henrique chutou, o Léo Jardim fez milagre, mas estava sem cobertura e acabou que o Carrascal fez 1-0 para o Mengão. E a partir daí, né, o Flamengo sempre com a bola, sempre mandando no jogo, sempre criando oportunidades, apesar de ter entrado com um time misto. O Flamengo jogou sem 6 titulares do primeiro tempo, dos momentos iniciais do primeiro tempo até os 12 do segundo. O Vasco correndo atrás, se segurando como pode, e acabou que o Vasco conseguiu empatar. Aos 24 minutos, o Rossi fez um milagre numa cabeçada do Verratti. E aos 29, outra cobrança de escanteio, esse lance do Verratti foi escanteio também, o Vasco sempre muito perigoso nas bolas paradas. O Coutinho cobrou escanteio, e como está batendo bem, escanteio impressionante. E o Ryan de cabeça empatou o jogo, 29 do primeiro tempo, e a partir daí o Flamengo partiu para cima. Segundo tempo, o Flamengo começou com tudo, foi para blitz, foi para abafa, pressionando o Vasco, e aí aos 11 minutos o Felipe Luiz entra com a cavalaria. Meteu o Vina no lugar do Ayrton Lucas, meteu o Samuel Lino no Cebolinha, aos 16 minutos meteu o Pedro no Bruno Henrique, meteu o Arrascaeta no Carrascal, foi com tudo, né? O Flamengo está se poupando porque quinta-feira que vem tem um jogo contra o Estudiantes, lá na Argentina, vai decidir a vaga para a semifinal da Libertadores. O Flamengo teve tudo para definir essa vaga aqui na quinta-feira no Maracanã. Vencia com tranquilidade o primeiro tempo por 2-0, todo mundo achando que ia ser um massacre no segundo, mas acabou tomando um gol bobo e o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, tanto que a expulsão do Plata acabou revertida pela Conmebol. O Flamengo chiou muito e hoje o Felipe Luiz decidiu poupar seus principais jogadores, mas acabou tendo que colocar os caras em campo para dar um reforço. E essas mudanças do Flamengo até deram certo, até que o Fernando Diniz mexeu no time. Fez também duas mudanças importantíssimas aos 27 minutos. Ele meteu o Verratti e o Coutinho, entraram o David, ele tirou o Verratti e o Coutinho, entraram o David e o Matheus França. O Flamengo teve oportunidades antes disso, os zagueiros do Vasco bateram cabeça, o Pedro quase marcou, Léo Jardim fez milagre. Aos 19 minutos, o Saul carimbou o travessão, o Flamengo pressionando muito. Mas a partir da entrada do Davi e do Matheus França, o Vasco começou também a atacar e começaram a trocar socos, né, de tudo que é lado, e acabou que o resultado de 1-1 acabou sendo justo aí, pelo que o Vasco foi de guerreiro, né,
e pelas oportunidades que o Flamengo perdeu, porque tem que botar, o Flamengo perdeu muitos gols hoje, pelo menos 3, 4 gols assim feitos, mesmo que aconteceu contra o Estudiantes. E tem que meter gol, tem que decidir, né? Não pode desperdiçar. Então o Vascão acabou aí segurando a pressão, um resultado bom para o Vasco, né? O Vasco ganhou mais um pontinho aí na luta lá contra a zona de rebaixamento. E o Mengão, 51 pontos, está líder aí, né? 3 pontos na frente do Palmeiras. E agora vai se preparar para a guerra, que vai ser uma guerra lá na Argentina, contra o Estudiantes. Valeu, galera? Dá uma moral aí, se inscreve, compartilha. Conto com a força de vocês. Fui! Deu!